E teve alguma, nessa sua pesquisa, assim, teve alguma descoberta além dessa, dos 12 anos, que eu não tinha parado para pensar sobre isso, que você também falou assim, puta, tem coisa interessante aqui, tipo assim, a segunda, depois desse seu... Esse eu acho que foi o grande barato, né, de você perceber esse ciclo, né, dos 12 anos. E aí, fazendo mais a pesquisa, você falou, caraca, tem coisa interessante aqui para a gente trabalhar. Rolou isso? Ah, com certeza. Assim, quando eu percebi isso, eu vi que tinha um caminho, né? E aí, a partir desse ponto, eu elegi o Júpiter. Ele já seria um planeta importante de qualquer maneira, mas como Aham, meu guia da pesquisa. Porque o certo. Júpiter no mapa representa ele, porque é o regente do ascendente, e o Júpiter é um planeta que ele governa Peixes, mas ele também governa Sagitário. Ele governa dois signos. Entendi. E se a pessoa tem o ascendente em Peixes, a casa 10 dela, o 10º signo depois de Peixes, é Sagitário. Então, e a casa 10 é a casa da carreira, é a casa dos feitos do rei. Então, no Tá. caso dele, também era um planeta muito importante. Então, eu fui seguindo esse Júpiter, assim. O que eu descobri, assim, acho que eu fui descobrindo várias coisas, mas, assim, a posição onde estava esse Júpiter a cada disco foi uma coisa muito impressionante. Foi quando eu comecei a acreditar no projeto, porque o primeiro ano já tinha o Júpiter no retorno dele, né? Sim. Já tinha o Júpiter falando de um renascimento, e esse ano, se eu não me engano, o ascendente é Capricórnio. Vou até checar aqui para não falar besteira. O ano Então, que o disco foi assim, lançado. o ano que o disco. Não é nem o ano que o disco foi lançado, é o retorno solar do Renato que Tá, compreende ao lançamento do álbum. Porque o tá. disco foi lançado em 85, né? Isso, janeiro de 85. E janeiro de 85. E isso é da Revolução Solar de 84 do Renato, que como ele Tá. faz aniversário em abril, a Revolução Solar dele, em abril não, né? No fim de março, vai do fim de março ao fim de março. Então, essa Revolução Solar dele de 84, o Júpiter estava de novo em Capricórnio, e o Capricórnio era o ascendente daquele ano, sabe? Entendi. Uhum. Então tinha um duplo renascimento, né? E um disco que começava falando: tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, né? Que é o primeiro verso, assim. Então, parecia um posicionamento e uma ideia de um pouco assim de eu vou fazer as coisas do meu jeito. Então, e um Júpiter em Capricórnio, né? Que é uma coisa muito forte no mapa dele, assim, porque o mapa dele, o mapa natal dele, tem muita coisa no signo de Peixes, que é um signo do elemento água. E então ele tem o ascendente em Peixes, e ele tem também em Peixes a Vênus, né, que é um planeta que fala sobre os relacionamentos, mas também fala sobre as artes. E ele também tem em Peixes Mercúrio, que é um planeta que fala sobre as comunicações, entre outras coisas. Então, ele tem esses planetas lá, e Peixes é um signo muito das emoções, dos sentimentos, é um signo de elemento água, e a água tem essa ideia de ser permeável, né? Sim, Então, sim. Peixes, Câncer e Escorpião são signos de água, então são signos que eles são afetados pelo entorno. Então, Entendi. tem uma sensibilidade, né? E Peixes é um signo mutável, então tem essa coisa de se adaptar às coisas, de ser muito malemolente, e tem uma ideia de simbólico, de fé nas coisas, de acreditar no invisível. Então, ele tem uma narrativa, né, em quase todas as músicas, muito romântica, por um lado, das coisas que se acredita e que a gente vai ter um mundo melhor e tal. Só que esses planetas todos que estão ali em Peixes, eles fazem um aspecto, é o termo astrológico, por ângulo. Eles Tá. olham
Saturno e Júpiter que ele tem em Capricórnio. Uhum. Então, é como se ele tem isso tudo pisciano, mas que olha para um Júpiter, né? E responde para um Júpiter, já que Júpiter é quem governa peixes, que é um Júpiter em Capricórnio. O Júpiter em Capricórnio, Capricórnio é um signo de terra. Diferente da água, ele é zero permeável. E ele tem uma secura, né? E Capricórnio tem uma coisa assim, de acreditar na realidade, na planilha. E o Júpiter é o signo da fé, é o signo dos nossos valores, é o signo, de alguma maneira, né? Da sorte, da abundância. Ele traz essa ideia mesmo de fertilidade, né? O Júpiter em si. E quando ele está em Capricórnio, é uma fertilidade mais ou menos, assim. Entendi. Porque ela tem um pé na realidade muito, muito forte. Então, é como se, de alguma forma, o fato desses planetas todos estarem conversando com Júpiter em Capricórnio trazia para ele um discurso que era tipo assim: eu acredito num mundo bom, mas o mundo é uma merda. Né? Ele tem vários versos assim que traduz. Sim. A própria fé é o que destrói, tentei chorar, mas não consegui, né? Não quero mais me ferir, mas tenho sorte até demais, como sei que tens também. Então, assim, ao meu ver, a natureza do Renato como compositor tem muito... Esse é um aspecto muito forte, assim, dele, assim. Parece que... não sei se você conhece... Acho que você deve conhecer bem a obra da Legião, né? Acredito que... Sim. Acho que a gente é da mesma geração. Eu tenho 55. Quando o disco saiu, eu estava com 14 e você com 11, assim, escutamos Sim. mais ou menos com a mesma idade. Você estava falando dessas canções, eu lembrei de Tempo Perdido, que é um grande hino, né, da Sim. nossa geração, e mostra um pouco isso, dessa coisa, somos tão jovens, mas será que dá para mudar alguma Sim. coisa? Né? Porque o Sim. tempo perdido, foi ou não foi? Tem uma certa desesperança ali, né? Em algumas camadas dessa letra, né? Não, perfeito, perfeito. E Mariana, me diz uma coisa, me chamou muito a atenção no release que você deixa claro que o foco não é a vida pessoal do Renato Russo. Isso é importante, né? Porque muita gente ainda associa livros sobre artistas a biografias tradicionais, e não necessariamente precisa ser sobre isso. Que Renato Russo o leitor encontra no seu livro? Eu acho que ele encontra o Renato Russo artista. Eu acho que ele encontra mais do que o Renato Russo a obra do Renato Russo. Assim, eu quis fazer isso primeiro porque era uma abordagem diferente, né? Do que só falar, nesse ano aconteceu isso, naquele ano aquilo. E porque é isso, assim, eu quis fazer uma pesquisa nesse sentido, assim. Sim. E também para não ficar... Eu acho assim, já existem muitos livros sobre a vida, muitos não, né? Mas alguns livros sobre a vida do Renato Russo, de pessoas que certamente fizeram isso super bem. Acho que não teria necessidade. Tudo bem, até daria para fazer isso com uma abordagem astrológica, mas eu preferi fazer dessa forma porque eu queria justamente saber se a gente conseguia encontrar no mapa não a pessoa, mas a obra, sabe? Uhum. Assim, e também não é que não tem. Claro que as coisas importantes têm. Então, Claro. Mesmo esse primeiro disco, como eu estava falando antes, eu acabei me perdendo aqui, eu fui checar, né? O ascendente desse ano da Revolução Solar dele é em Capricórnio, e o Júpiter está lá. Então, é como se ele é a prioridade, né? Então, ele abre esse disco falando... tire suas mãos de mim, né? Eu não pertenço a você. Mas aí eu cito que eu usei como referência alguns livros, né, dessas biografias, que ele estava brigando com a gravadora de alguma maneira, então que tinham recados, vamos dizer assim, né? Ele mesmo, num livro de entrevistas do Leone, ele fala isso, que tinham recados para a gravadora, tipo essa música. Então eu falo um pouco, esse disco, por exemplo, é como se ele voltou para ele. Realmente, assim, era um mapa de renascimento e é um mapa muito da Terra, sabe? Então, é um mapa que fala dessa linguagem mais direta,
é um disco secão, né? Uhum. E se você vê assim, Capricórnio, astrológico, simbolicamente falando, por ser um signo de terra, ele é um signo frio e seco. É o Não mais que as pessoas racional, é o sejam. mais racional do zodíaco, assim, eu diria, né? Talvez. Ele não é mais racional, ele é mais os signos de terra, Touro, Capricórnio e Virgem, né? Eles não é exatamente racional, eles têm uma questão com a materialidade das coisas, Tá. sabe? Então tem uma coisa racional nesse sentido, de planilha, sabe? Nossa, eu É. quero ir lá, então eu vou. É um signo muito persistente e que gosta muito de trabalhar com metas, né? Uhum. Mas tem um pouco essa secura de ser um pouco direto, Tá, sabe? tá. Embora não tanto quanto alguns Ares, por exemplo, né, que é de fogo e tal, mas tem uma coisa de não ter muita firula. O cara Uhum. quer lá e quer subir a montanha. Então me parece que foi isso um pouco que ele fez. E nesse disco, a secura também eu acho que ela se dá de forma simbólica mesmo, de você pensar na sonoridade do álbum, né? E é curioso porque no mapa desse ano esse Júpiter está no eu, né? No caso, ele, né? Na casa 1. Então é tipo, ele é um ano que ele está voltado para ele. Estou falando isso de forma geral, porque tem várias coisas que a gente vê num mapa, né? Já no ano do disco 2, esse mesmo Júpiter, ele estava em peixes, então ele estava mais feliz. O Júpiter Sim. em si é um planeta que não fica feliz em Capricórnio. Assim, né? Tem um termo astrológico para isso. E quando ele está em Capricórnio, ele está na queda dele. Entendi. Então, ele não estava feliz em Capricórnio. O Júpiter em si, né, não fica tão feliz, porque é isso, essa coisa de acreditar e de ter fé e uma abundância, mas num lugar de terra. Então, num lugar que é meio assim, nossa, eu tenho fé, mas cadê essa planilha? Eu tenho fé por quê? Né? O que está planejado? Por que eu estou acreditando que isso vai dar certo? Então, parece que isso já é um ponto do mapa do Renato, né? Mas que no mapa desse ano fica mais forte, porque o ascendente está lá em Capricórnio e o Júpiter está lá. E aí, se Tá. você comparar com o álbum, com o mapa do 2, o Júpiter está em peixes, então ele está tipo relaxado, sabe? Entendi, Então tem entendi. uma coisa mais assim de ter simbologias. Então é um disco de muito mais metáforas do que o anterior. É um disco que entram os teclados. É um disco com muito mais coisa. O Peixes tem essa coisa de muitos, né? Dos Tá. cardumes. Então é um disco muito pisciano. E eu gosto muito daquele verso daquela música que para mim é a cara desse mapa, que fala: tenho andado distraído, impaciente e impreciso. Sei que ainda estou confuso, mas agora é diferente. Estou tão Outra. tranquilo e tão contente, que é super Sim, pisciano, assim, desde o confuso até ele falando que agora ele estava tranquilo. Então, assim, entendi. parece que esse Júpiter saiu de um signo que para ele era desconfortável para chegar no signo que é a casa dele. Pode Então, crer. assim, tem uma coisa do planeta em si estar tá confortável. E no mapa do 2, o Júpiter está em peixes e ele está. Deixa eu só até abrir aqui para essas coisas técnicas, às vezes eu me confundo. O Júpiter está em peixes no mapa desse ano dele, que é a Revolução Solar de 86, e ele está bem na casa 10, bem em cima, no alto do mapa. Então parece que de um disco para o outro, o primeiro disco era tipo ele se colocando, ele estava tipo se afirmando para ele, né? Tá. E no 2 ele já estava se afirmando para o mundo, sabe? Porque essa casa 10 são os feitos do rei. Essa casa 10 é a casa da carreira. Então ele foi para o alto, sabe? Então é um momento na carreira da Legião que o Uhum. negócio se espalha mesmo, assim, né? E tem um dado curioso, porque na astrologia, quando os aspectos, né, quando os dados, as conversas entre os planetas
quanto mais exato é o número, o grau, mais forte é. E nesse mapa, além do Júpiter estar em peixes, ele está em peixes no mesmo grau do ascendente do mapa natal dele, sabe? Então, é duplamente ele, assim, de alguma forma, assim, em destaque, sabe? Sim. Então, é um disco que fez assim. Então, assim, eu fui acompanhando, né, mais ou menos o Júpiter, mas falando de outras coisas, dos mapas, né? Eu não fiquei só no Júpiter, mas também não fiz uma análise complexa, senão ia Claro. ser muito difícil, assim, né? A astrologia, ela é muito difícil, assim, ela é muito complexa. Então, você Sim. tem que escolher um recorte, senão é impossível fazer.